Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é quarta-feira, dia 10 de julho, e o tema do estudo de hoje é O Segredo do Ministério de Jesus. E o texto bíblico que baseia nosso estudo é Mateus capítulo 15, no versículo 23. Ouça com atenção o que Mateus escreveu sobre Jesus Cristo. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Jesus se levantou antes do nascer do sol e foi a um local tranquilo para orar. A oração era o foco das ações de Jesus. Todos os outros verbos da frase são mencionados de forma bastante sucinta. Ele se levantou, saiu e foi. Mas o verbo orar está no tempo imperfeito. Isso significa que é usado especialmente nesse texto para indicar um processo em andamento. Isto é, Jesus estava orando e continuou orando. Era muito cedo quando Jesus saiu de casa, o que indica que ele passou bastante tempo em oração. Os evangelhos descrevem Jesus como um homem de oração. Por exemplo, no texto que lemos no início, em Mateus capítulo 14, verso 23. E em outros textos, como Marcos, capítulo 6, verso 46, e no capítulo 17 de João. Esse foi um dos principais segredos do poder do ministério de Jesus. Lucas, capítulo 6, versículo 12, também nos ensina algo especial sobre a vida de oração de Jesus Cristo. Sobre esse tema, Lucas escreveu o seguinte: Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite inteira orando a Deus. Muitos cristãos estabelecem horários de oração. Essa prática é boa e correta, mas também pode se tornar uma rotina, algo feito de maneira quase mecânica. Uma forma de romper com um padrão fixo é mudar ocasionalmente o horário da oração, ou orar durante mais tempo do que o habitual. A questão é não se prender a algum tipo de fórmula que nunca possa ser modificada. O mesmo se diz em relação a orações onde você simplesmente repete uma frase ou orações já estabelecidas. Fique claro uma coisa no seu coração: oração é simplesmente você conversar com Deus. Ponto. Não é uma repetição de frases elaboradas. Mateus capítulo 6, do verso 7 a 8, diz o seguinte: E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, oração é uma conversa que Deus espera que nós tenhamos com Ele. Não precisa ficar repetindo a mesma coisa ou palavras decoradas. Isso não é oração. Pedro e seus companheiros não acompanharam Jesus ao lugar da oração. Talvez soubessem da localização porque o encontraram lá. Eles contaram a Jesus que todos o estavam procurando, sugerindo que o mestre continuasse a emocionante experiência do dia anterior, com mais cura e mais ensino. Surpreendentemente, Jesus contestou, indicando que em outros lugares haveria um campo mais amplo de serviço. E concluindo, Marcos 1,38 diz o seguinte: Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. E ao concluir aqui o estudo de hoje, eu vou deixar com você também o texto para a sua leitura bíblica. E a passagem de hoje é Sofonias, capítulo 3. Que Deus te abençoe muito e, com a permissão dele, nos encontramos amanhã para a continuação do nosso estudo. Até lá. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.